Agora, nossa vida deve ser oferecida em sacrifício a Deus. Devemos nos entregar a Deus cada dia mais. Devemos cada dia mais aceitarmos que o Espírito Santo mora em nós e devemos cada dia dar mais lugar ao Espírito Santo para que ele domine a nossa vida. Para que nós falemos o que o Espírito Santo deseja falar. Para que nós façamos o que o Espírito Santo deseja fazer. Para que nós estejamos no lugar em que o Espírito Santo deseja que nós estejamos. Para que Cristo habite em nós. Para que Cristo tenha domínio sobre nós. Para que Cristo continue fazendo a sua obra na terra. Lucas escreveu aí Atos dos Apóstolos e diz, olha, eu escrevi o que Jesus começou a fazer. Agora eu vou escrever o que Jesus continuou a fazer, mesmo depois de morrer, ressuscitar e ir para o céu. Então ele continuou fazendo o quê? Pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando demônio, né? Batizando com o Espírito Santo, libertando, fazendo toda a obra que ele iniciou quando estava aqui na terra como homem. Ele continuou fazendo e continua fazendo até hoje. Através de quem? Através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Então ele continua fazendo a sua obra. Agora é preciso que a igreja tenha consciência de que está aqui na terra como corpo de Cristo, como instrumento de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos sejam salvos. Então aqui no texto oro nós vemos aí, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Veja, o sacrifício tem que ser voluntário. Ninguém pode ser forçado a oferecer um sacrifício, porque o sacrifício forçado não é sacrifício para Deus. Deus não aceita o sacrifício que é feito forçado, mas Ele só aceita o sacrifício que é feito voluntariamente. Então você tem que tomar a decisão própria. Você mesmo tem que se oferecer diante de Deus. Então você vai oferecer a sua vida. É uma vida sacrificial. Esse sacrifício agrada a Deus. Então deve ser feito voluntariamente, não por obrigação. Veja bem as pessoas na igreja, quando vão dar uma oferta, sempre a pessoa olha, folheia as notas no bolso, escolhe a menor e dá para Deus. Então ele está fazendo o mesmo que Caim fez, oferecendo o que está sobrando, oferecendo alguma coisa de pequeno, que não vai fazer falta, que não vai dar saldo negativo. Mas o verdadeiro adorador, aquele que tem o verdadeiro sentido de sacrifício que agrada a Deus, ele vai pegar o que vai fazer falta depois e vai ficar com saldo negativo. Esse está oferecendo um sacrifício a Deus. E Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Entrega tudo, entrega a sua vida para Deus. Tem muita gente fazendo questão de dízimo, de oferta, pensando que Deus está preocupado com isso. Não, Deus não quer apenas isso, Deus quer tudo. Deus quer a sua vida. Tudo que você possui, tudo que você mais ama, tudo. Deus quer que você ofereça a Ele em sacrifício. Tudo, não é só uma parte. Então ofereça a Deus o que você tem de melhor, a sua própria vida. E só aí você conhecerá os segredos, os mistérios de Deus. Só a partir daí Deus poderá te usar. Veja, o que o anjo disse para Abraão? Por quanto tu fizeste isso, por quanto você deu o seu filho, por quanto você deu o que mais de precioso você tinha, agora eu vou te abençoar grandissimamente. Então agora estava liberada a bênção de Deus para Abraão, total, sem medida, porque ele foi capaz de dar o que tinha de mais importante para Deus. Então você quer o mais importante de Deus, quer o melhor de Deus para você? Como diz aqui na nossa lição de hoje, as riquezas de Deus, as riquezas de Deus são superiores às humanas.
As riquezas espirituais são muito superiores às riquezas humanas. Abraão era um homem podre de rico. Nunca fez uma casa para ele. Por quê? Ele olhava para cima, ele queria a casa lá de cima. Ele queria a riqueza espiritual, a superior. Então Deus tem preparado para você, mas você precisa entregar sua vida para Deus. Você precisa dar para Deus o que você tem de mais precioso. Ou seja, tudo. Entregue tudo. E seja instrumento de Deus na terra. Seja uma bênção. Porque Deus vai derramar suas bênçãos sobre você. A partir daí, você vai ser motivo de louvor a Deus. Você vai realmente viver uma vida louvando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E não vai ter algo mais precioso do que isso para você. A nossa verdade prática diz: ajudando os nossos irmãos, contribuímos para a obra de Deus e ao Senhor oferecemos a mais pura ação de graças. Então aqui fala da ajuda ao necessitado. E Jesus disse que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a Ele próprio. É como se fosse a Ele. Então nós devemos abençoar as pessoas, devemos ajudar as pessoas. Na igreja não deve haver nenhum necessitado. Nenhum. E devemos nos lembrar de que ao fazermos qualquer coisa para ajudar alguma pessoa, nós estamos fazendo ao próprio Cristo. É isso que ele disse e devemos nos lembrar disso. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo vai nos impulsionar a ajudar as pessoas. Seu guarda-roupa, com certeza, tem um monte de roupa que você não usa e que pode ajudar muitas pessoas que estão precisando dessa roupa. Você tem vários calçados que você não usa e que poderiam estar nos pés de alguém que está andando descalço. Então pense nisso. Quantas coisas tem na sua casa que não são usadas, que não tem nenhum tipo de necessidade, e você poderia estar ajudando alguém? Faça isso, procure. E é fácil de encontrar. Ajude as pessoas. Não fique retendo, guardando. Ajude, tem muita gente precisando. Olha, nós trabalhamos com drogados, na recuperação de drogados. Eu estou lá toda quinta-feira à noite. E eu sei o que é uma vida que necessita de amor, que necessita de ajuda. Quantas famílias se acabaram por causa de uma pessoa só. E essa pessoa teve que ser expulsa de casa, teve que ser presa, mandado pelos próprios parentes que não aguentavam mais. É uma situação terrível e o Brasil está aí, sendo invadido cada dia mais por drogas. Jovens e mais jovens que estão prisioneiros nessas drogas. Famílias e mais famílias destruídas. E o que você está fazendo? Você está só assistindo. Você não toma nenhum tipo de atitude para melhorar isso, para consertar isso, para mudar essa situação. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está aí em Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao versículo 23, que diz: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Glória a Deus.
Nessa lição nós veremos aí, então 3 partes. A participação da igreja nas tribulações de Paulo. Tópico 1, os filipenses tomam parte nas aflições de Paulo. Tópico 2, o exemplo da igreja após o Pentecostes. Tópico 3, o padrão de amor para a igreja. Na parte 2, reminiscência, o ato de dar e receber. Tópico 1, Paulo relembra o apoio dos filipenses. Tópico 2, o necessário para viver. Tópico 3, não procuro dádivas. Parte 3, a oblação de amor e saudações finais. Tópico 1, oblação no Antigo Testamento. Tópico 2, a oblação e a generosidade dos filipenses. Tópico 3, doxologia. A nossa introdução aí diz: além de apresentar assuntos de ordem doutrinária, a Epístola aos Filipenses destaca a gratidão e a alegria do apóstolo Paulo. Nela temos uma das mais belas expressões de amor, confiança e contentamento de toda a Bíblia. Na última lição deste trimestre, veremos Paulo apresentando a assistência que receberam os filipenses como oferta de amor e sacrifício agradável a Deus. O apóstolo descreve o quanto seu coração se aqueceu com a demonstração de amor e carinho dos filipenses. No final da epístola, ele revela sua total confiança na suficiência de Cristo, pois essa lhe concedeu força para desenvolver o seu ardoroso ministério. Então, nesta última lição, nós vamos falar sobre Paulo aí agradecendo aos filipenses a ajuda que deram a ele e comparando essa ajuda que eles fizeram com um sacrifício oferecido a Deus. Por quê? Como nós falamos, sacrifício vai causar um saldo negativo. Os filipenses, como nós sabemos, não eram ricos, eram pobres. Então eles deram o que não podiam dar. Eles deram além do que podiam dar. Então essa oferta é uma oferta que agrada a Deus, é um sacrifício que agrada a Deus. Então Paulo compara aquilo que eles fizeram com o sacrifício oferecido a Deus. É isso que Paulo está dizendo, que Deus usou a cada um deles para ajudá-lo, porque eles abriram os seus corações, eles deixaram que Deus trabalhasse na vida deles e provocasse neles o desejo de ajudá-lo. Então foi encontrado aí, dentro do coração de cada um dos filipenses, o amor de Deus, que foi derramado pelo Espírito Santo quando eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse amor estava em plena atividade, porque eles foram capazes de dar além do que podiam, porque não tinham condições para ajudar, mas ajudaram. Esse é o sacrifício agradável a Deus. E Paulo chama essa oferta então de oblação, esse sacrifício aí, porque a oblação era exatamente dada com alimentos, e foi o que enviaram para Paulo. Provavelmente enviaram ali azeite, mel, trigo, era o mais necessário e era o básico da alimentação daquela época. O azeite custava caro, assim como o mel, dava trabalho para fazer isso e era caro, e o trigo também dava muito trabalho para ter aquele trigo. Então foram ofertas oferecidas a Paulo. Provavelmente também enviaram roupas, cobertores, ali, capas, para que ele pudesse se aquecer durante o inverno. Então levaram, Epafrodito foi o enviado por eles a levar isso para ajudar Paulo. E ele, nessa carta, no final dessa carta, ele lembra mais uma vez, e ele diz que esteve em muitos lugares e ajudado sempre pelos filipenses. Em Tessalônica ele foi ajudado 2 vezes por eles. E ele reconhece que no início do seu ministério eles o ajudaram muito. Depois, um certo período, Paulo deixou de receber ajuda para não ser acusado que estava recebendo ajuda e gastando consigo próprio. E agora, novamente, ele recebe a ajuda dos filipenses e agradece a eles por isso. Vamos ver como o pastor Yanai Cabral, então, fala sobre essa lição.